obrigado a se casar. Ele desprezava e traía a noiva, mas na noite de núpcias ficou em choque ao descobrir seu segredo. O ar de Belo Horizonte, pesado com a promessa de uma tempestade de verão, parecia refletir a turbulência na alma de Rafael. Do alto de seu apartamento de cobertura no bairro de Lourdes, a cidade se estendia como um tapete de luzes cintilantes, um reino que ele conquistara com ambição e uma frieza calculada. Ele ajustou o relógio suíço em seu pulso, um gesto automático, enquanto o reflexo no vidro panorâmico lhe devolvia a imagem de um homem que parecia ter o mundo aos seus pés. Herdeiro de um conglomerado de mineração e um empresário temido por sua perspicácia, Rafael construíra um império sobre a lógica implacável dos números. Emoções eram passivos, variáveis a serem controladas ou, de preferência, eliminadas. Contudo, naquela noite, ele se sentia prisioneiro de uma equação que não criara, forçado a uma fusão que não envolvia empresas, mas vidas. O nó em sua garganta era mais apertado que o da gravata de seda italiana. Em poucas horas, ele estaria em um altar, selando um acordo que salvaria a família de Isabela da ruína financeira e, em troca, acorrentando-o a uma mulher que ele desprezava antes mesmo de conhecer. Seu celular vibrou sobre a mesa de Jacarandá. A foto de Lorena iluminou a tela. O sorriso perfeitamente branco, os cabelos loiros caindo em cascatas sobre os ombros. Lorena era a namorada ideal, a peça que se encaixava com perfeição em sua vida pública. Bonita, de família tradicional, ela entendia as regras do jogo. Era uma parceira de aparências, uma aliada nos eventos sociais, uma presença esteticamente agradável que nunca exigia mais do que ele estava disposto a oferecer. Pensando em mim, meu amor, a mensagem de texto dizia, acompanhada de um emoji de beijo. Ele digitou uma resposta vaga, prometendo ligar mais tarde, sentindo um gosto amargo na boca. Até mesmo Lorena fazia parte da farsa. Ela sabia do casamento arranjado e o aceitara com uma surpreendente complacência, tratando-o como um mero inconveniente de negócios, uma fusão temporária que logo seria desfeita. É só até a poeira baixar, Rafa. Depois, essa garota do interior volta para o buraco de onde saiu e nós continuamos de onde paramos, ela dissera, com um desdém que naquele momento pareceu razoável para ele. Agora, as palavras dela ecoavam com uma crueldade que o incomodava. O desprezo que sentia por Isabela era um veneno que ele mesmo destilara. Em sua mente, ela era a personificação da ganância, uma jovem oportunista que, junto com seu pai falido, vira em seu nome a tábua de salvação. Ele a imaginava como uma atriz medíocre, ensaiando um papel de donzela inocente para fisgar o milionário. A cerimônia foi um espetáculo de frieza orquestrada, um teatro para a alta sociedade de Minas Gerais. Os flashes dos fotógrafos explodiam como estrelas cadentes, registrando a união do casal do ano. Rafael desempenhou seu papel com a precisão de um autômato. Ele sorriu para os sócios, acenou para os políticos e ergueu a taça em brindes vazios. Mas quando sua mão tocou a de Isabela para a troca de alianças, o contato foi gélido, quase repulsivo. Ela tremia visivelmente, e ele interpretou aquilo como a ansiedade de uma golpista prestes a concretizar seu plano. Seus olhos grandes e escuros estavam fixos no chão, como se ela não ousasse encará-lo. Ele sentia os olhares sobre eles, uma mistura de inveja pela fortuna e pena pelo arranjo. Cada olhar o enchia de uma fúria silenciosa. Ele não era um homem a ser encurralado. Isabela, por sua vez, sentia-se sufocada. O vestido de noiva, uma criação de um estilista renomado que custara mais do que sua família ganhara em uma década, parecia uma mortalha de seda e renda. Cada passo em direção ao altar era uma caminhada para o cadafalso. Ao lado de Rafael, ela se sentia invisível, um adorno caro em uma festa que celebrava sua própria sentença.
A beleza que todos comentavam em sussurros era para ela uma maldição. Fora seu rosto e não sua alma, o ativo negociado para salvar seu pai da desonra. Durante a festa, ele a conduziu pelos salões com a firmeza de quem guia um bem precioso, não uma esposa. Seus dedos em seu braço eram como garras de aço. Ele sorria para as câmeras, mas assim que elas se afastavam, a máscara caía, revelando um olhar de indiferença cortante que a fazia querer desaparecer. Ela viu seu pai, outrora um homem orgulhoso, agora rindo alto demais, distribuindo abraços efusivos a homens que mal conhecia. Viu sua mãe, com um sorriso triste e resignado, desviar o olhar sempre que encontrava o seu. Eles a haviam vendido, e agora ela estava irremediavelmente sozinha. O trajeto da festa para a mansão no bairro Mangabeiras foi feito em um silêncio sepulcral. O carro de luxo deslizava pelas ruas de Belo Horizonte, mas dentro do veículo, a escuridão era palpável. Rafael mantinha o olhar fixo na janela, o maxilar travado, ignorando a presença dela como se fosse um fantasma. Isabela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, as unhas cravando em sua própria pele na tentativa vã de sentir algo que não fosse o medo avassalador que subia por sua garganta. Ela olhou para o perfil dele, a linha dura de sua mandíbula, os ombros largos sob o terno impecável. Ele era objetivamente um homem deslumbrante, do tipo que estampava capas de revistas de negócios, mas sua beleza era intimidadora, uma fachada para a crueldade que ela sentia emanar dele. Ao chegarem à mansão, um palácio moderno de vidro e concreto que mais parecia um museu do que um lar, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil. "Seja bem-vinda, senhora", disse ela com uma voz suave. "Meu nome é Lúcia, sou a governanta. Estarei à sua disposição para o que precisar." "Obrigada, Lúcia", Isabela sussurrou, a voz quase inaudível. Foi o primeiro pingo de calor humano que recebeu em horas. Rafael não disse uma palavra, apenas gesticulou com a cabeça na direção da escadaria. "Lúcia, mostre à senhora onde fica o quarto dela." A pausa antes de senhora foi deliberada, um pequeno corte, uma forma de lembrá-la de que seu novo título era apenas uma formalidade vazia. Lúcia lançou um olhar rápido e compreensivo para Isabela antes de guiá-la pela escada monumental. "O senhor Rafael é um homem complicado", disse a governanta em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. "Mas tem um bom coração em algum lugar aí dentro." Isabela duvidava muito. O quarto era maior do que todo o apartamento onde crescera. Uma cama king size com dossel dominava o centro, coberta por lençóis de seda que pareciam líquidos ao toque. Uma porta de vidro se abria para uma varanda privativa com vista para um jardim impecavelmente cuidado. Era um quarto de princesa, uma gaiola de ouro. Lúcia mostrou-lhe onde ficava o closet, já abarrotado de roupas que ela nunca havia escolhido, e o banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma pequena piscina. Depois, com um último olhar de simpatia, a governanta se retirou, fechando a porta suavemente e deixando Isabela na mais absoluta solidão. As horas se arrastaram. Isabela não teve coragem de tirar o vestido. Sentou-se na beirada da cama, o corpo rígido, cada ruído da casa fazendo seu coração disparar. Ela ouviu o som de um copo tilintando em algum lugar no andar de baixo. Depois, passos pesados. Ele estava vindo. O medo, que até então fora um zumbido constante, tornou-se um grito ensurdecedor em sua mente. A maçaneta girou. Rafael entrou no quarto sem bater, o paletó removido, a gravata afrouxada. Seus olhos varreram o ambiente e pousaram nela, encolhida na cama. Um sorriso cínico curvou seus lábios. Ele se serviu de um uísque de uma garrafa que estava sobre uma pequena mesa de canto e caminhou lentamente em sua direção, como um predador que encurrala sua presa.
Então, a pequena oportunista finalmente chegou ao seu castelo. Está feliz? O preço foi alto, mas seu pai pareceu satisfeito com o negócio. Isabela engoliu em seco, incapaz de responder. As palavras dele eram exatamente como ela esperava, cruéis, diretas, humilhantes. Ele parou a poucos passos dela, o copo de uísque girando em sua mão. Vamos deixar as coisas claras, Isabela. Você está aqui por uma única razão: dar à minha família a fusão empresarial que eles tanto queriam e, eventualmente, um herdeiro para manter as aparências. Fora isso, sua existência nesta casa será irrelevante para mim. Você terá tudo o que o dinheiro pode comprar: roupas, joias, viagens. Em troca, você não fará perguntas, não se meterá nos meus assuntos e, acima de tudo, não fingirá que isso é um casamento de verdade. Ele fez uma pausa, esperando uma reação. Como ela permaneceu em silêncio, apenas tremendo visivelmente, a irritação dele cresceu. Ele esperava lágrimas, súplicas, ou talvez uma faísca de desafio de uma golpista encurralada. O silêncio aterrorizado dela o desestabilizava. Não vai dizer nada? Ele rosnou, dando um passo à frente. Não vai tentar me convencer da sua inocência? Dizer que se apaixonou perdidamente pelo ogro milionário? Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Ah, não sabe? Ele zombou, aproximando-se ainda mais, até que ela pôde sentir o cheiro de uísque e da colônia cara que ele usava. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Então eu direi por você. Você é uma mercadoria, comprada e paga. Eu espero que cumpra sua parte no acordo, mas não se preocupe. Ele acrescentou, o tom escorrendo veneno. Não tenho o menor interesse em tocar em você. Mulheres que se vendem tão facilmente não me atraem. Pode ficar com sua virgindade encenada para quem se interessar. A acusação a atingiu como um tapa. A injustiça daquelas palavras, a forma como ele presumia o pior dela, sem sequer conhecê-la, quebrou a barreira de seu medo. Lágrimas de raiva e humilhação brotaram em seus olhos. Você não sabe nada sobre mim, ela sussurrou, a voz trêmula, mas firme. Oh, eu sei tudo o que preciso, ele retrucou, o desprezo evidente. Sei que seu pai estava afundado em dívidas e viu no meu nome a salvação. E sei que você aceitou o papel de boa vontade. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha. Ele explodiu, a fúria que ele mantivera contida finalmente vindo à tona. Ele agarrou seu braço, a força de seu aperto a fazendo estremecer. Você poderia ter dito não, mas o luxo falou mais alto, não é? A vida fácil. Não, ela gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Você acha que eu queria isso? Ser vendida? Ser tratada como um objeto? Olhe para mim! Ela o desafiou, levantando o queixo. Você acha que estou fingindo este pavor? O nojo que sinto por esta situação? Ele a encarou, pego de surpresa pela explosão dela. Por um instante, viu algo em seus olhos escuros e inundados de lágrimas que não era atuação. Era dor pura, genuína, mas seu cinismo era uma fortaleza. Uma performance excelente, ele disse, mais baixo, soltando-a bruscamente. Mas não vai funcionar comigo. Agora vamos ao que interessa. Vou dormir no quarto ao lado. Este é seu. Amanhã daremos as regras definitivas do nosso contrato. Ele se virou para sair, sentindo um gosto amargo na boca. A cena não saíra como o planejado. Ele queria se sentir vitorioso no controle. Em vez disso, sentia-se sujo. Quando ele já estava na porta, a voz dela, frágil como um fio de seda, o parou. Você disse virgindade encenada. Ele se virou lentamente, uma sobrancelha arqueada. Sim. É o truque mais antigo do livro, a noiva pura e intocada. Uma pena que eu não acredite em contos de fadas. Isabela respirou fundo, reunindo a última centelha de coragem que lhe restava.
Era sua única verdade, a única coisa que ainda era sua naquele mundo de mentiras. Não é uma encenação, disse ela, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Eu sou virgem. A declaração pairou no ar, carregada de um peso inesperado. Rafael ficou imóvel. Ele a examinou da cabeça aos pés, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício de mentira. Mas tudo o que encontrou foi um par de olhos aterrorizados e sinceros, um rosto pálido, manchado de lágrimas e uma vulnerabilidade tão crua que era quase impossível de fabricar. A certeza dele, a armadura de arrogância que o protegia, começou a rachar. Ele riu, mas o som saiu oco, sem convicção. Boa tentativa. É a verdade, ela insistiu, o queixo tremendo. Meu pai me vendeu para você, mas a minha honra ele não pôde tirar. Ninguém pôde. Eu estava guardando para alguém que me amasse. A última parte saiu como um soluço doloroso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na mente de Rafael, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma nova e perturbadora. O pavor dela no altar, as mãos trêmulas, a recusa em encará-lo. Não era o comportamento de uma golpista experiente, era o pânico de uma inocente sendo levada ao matadouro. Ele não fora enganado por ela. Fora enganado por suas próprias suposições, por sua visão cínica do mundo que o fez pintar uma vítima com as cores de uma predadora. O desprezo que sentia se dissolveu, substituído por uma onda de algo que ele não conseguia nomear. Era uma mistura de choque, culpa e uma confusão avassaladora. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez, e não viu o troféu, a barganha, a mentirosa. Viu uma garota aterrorizada, sozinha, presa em uma armadilha tão cruel quanto a dele. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como um trovão na quietude da mansão. No corredor, Rafael encostou-se na parede, a cabeça entre as mãos. O plano de humilhá-la estava em pedaços. E no lugar de sua raiva gelada, uma pergunta incômoda começava a se formar. Se ela era a vítima, em que aquilo o transformava? A manhã seguinte nasceu em um silêncio tenso, quase reverente. A tempestade da noite anterior havia lavado o céu de Belo Horizonte, deixando para trás um azul límpido e um ar fresco que contrastava com a atmosfera pesada dentro da mansão. Isabela mal dormira, assombrada pela montanha-russa emocional da noite de núpcias. A imagem do rosto chocado de Rafael, antes de ele se retirar, estava gravada em sua mente. Ela não sabia o que esperar. Outra onda de acusações, um desprezo ainda mais gelado. Com o coração martelando contra as costelas, ela vestiu um dos vestidos simples que Lúcia havia providenciado, sentindo-se uma impostora em meio ao luxo, e desceu para a sala de jantar. O ambiente era tão vasto e imponente quanto o resto da casa, com uma mesa de mogno polido que poderia acomodar 20 pessoas. Rafael já estava lá, sentado na cabeceira, lendo as notícias em um tablet. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Não havia calor em seu olhar, mas o desprezo cortante da noite anterior havia desaparecido, substituído por uma expressão neutra, quase analítica. "Bom dia", ele disse, a voz uniforme. "Lúcia me informou que você gosta de pão de queijo e café com leite. Pedi que preparassem." Isabela ficou paralisada por um segundo. A pequena consideração era tão inesperada que a deixou sem palavras. Era um gesto mínimo, quase impessoal, mas depois da crueldade da noite anterior, soava como um tratado. "Obrigada", gaguejou ela, sentando-se o mais longe que a etiqueta permitia, na outra ponta da mesa quilométrica. O silêncio voltou a se instalar, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Ela comia em pequenas garfadas, sentindo os olhos dele sobre si de vez em quando. Ele a estava estudando, dissecando-a com o olhar,
e isso a deixava nervosa. Mas era um nervosismo diferente do pavor da noite anterior. Era a incerteza de não saber em que terreno estava pisando. A frágil trégua foi abruptamente interrompida pela chegada de uma mulher mais velha, elegantemente vestida com um tailleur de grife e um colar de pérolas que parecia irradiar desaprovação. Seus cabelos, perfeitamente penteados em um coque, emolduravam um rosto onde a arrogância estava gravada em cada linha. Era Marta, a matriarca da família, uma mulher que via o mundo através das lentes do status e do poder. "Rafael, querido", disse ela, a voz afetada, antes de depositar um beijo no ar ao lado do rosto do filho. Seus olhos gélidos então pousaram em Isabela, varrendo-a de cima a baixo. "E você deve ser a noiva." A palavra soou como uma ofensa. "Mãe", disse Rafael, o tom subitamente mais frio. "Esta é Isabela, minha esposa." "Esposa, claro", Marta murmurou, sentando-se e continuando sua avaliação crítica. "Um vestido bastante simples para a senhora da casa, não acha? Esperava algo mais apropriado para o nosso nome." O rosto de Isabela queimou. Ela sentiu vontade de se encolher, de desaparecer sob a mesa. A humilhação era um prato servido frio naquela manhã. Antes que pudesse pensar em uma resposta, a voz de Rafael cortou o ar, precisa como um bisturi. "O vestido dela está ótimo, mãe, e ela não precisa da sua aprovação para se vestir." A rispidez na voz dele foi inconfundível. Marta arregalou os olhos, claramente surpresa e ofendida pela defesa do filho. Isabela olhou para Rafael atônita. Ele não a defendera com gentileza, mas com uma autoridade gélida que silenciou a mãe de forma eficaz. Marta, percebendo que perdera a primeira batalha, mudou de assunto, falando sobre um leilão de arte, mas o clima na mesa havia mudado. Rafael, o homem que a humilhara, a havia protegido. A confusão dentro de Isabela se aprofundou, tornando-se um labirinto de emoções contraditórias. Nos dias que se seguiram, Rafael manteve uma distância calculada. Ele saía cedo para a sede da empresa, no coração financeiro da cidade, e voltava tarde, e eles raramente se cruzavam. No entanto, Isabela sentia sua presença de outras formas, em pequenas, quase imperceptíveis, mudanças. Ele havia deixado instruções claras para que ninguém a incomodasse. Havia garantido que Lúcia estivesse sempre disponível para o que ela precisasse. Ele não falava com ela, mas de alguma forma estava construindo uma bolha de neutralidade ao seu redor, um território desmilitarizado naquela Guerra Fria. Livre da hostilidade direta dele, Isabela começou a explorar seu novo ambiente com a cautela de um animal assustado. A mansão era fria e impessoal, mas ela encontrou pequenos refúgios. A biblioteca, com seu cheiro de livros antigos e couro, tornou-se um santuário. E o jardim, um oásis de vida em meio à arquitetura estéril, foi lá que ele a encontrou uma tarde. Ela estava sentada em um banco de pedra sob um ipê amarelo, tão absorta na leitura de um romance de capa gasta que não o ouviu se aproximar. Era um livro que ela trouxera de sua antiga casa, um dos poucos pertences pessoais que tinha ali. Rafael parou a uma certa distância, observando-a. A luz do sol da tarde filtrava-se pelas folhas da árvore, criando padrões em seus cabelos escuros. Naquela luz suave, com uma expressão serena no rosto, ela parecia ainda mais jovem e deslocada. Ele notou a simplicidade de seus gestos, a forma como ela sorria para uma passagem no livro, a bondade com que cumprimentou um jardineiro que passou por ali. Nada em seu comportamento gritava interesseira. Tudo nela sussurrava uma genuinidade que o perturbava profundamente. Ele lutava contra seus instintos. Anos de desconfiança e traições o haviam ensinado a procurar sempre o segundo motivo, a agenda oculta. Mas com Isabela, ele não encontrava nada. Reunindo um impulso que ele não compreendia, ele deu um passo à frente.
"O que está lendo?" perguntou. Isabela deu um pulo, o livro quase caindo de suas mãos. "Senhor Rafael", ela exclamou, o rosto corando. Eu não ouvi você chegar." "Apenas Rafael", ele corrigiu, a voz mais suave do que pretendia. Ele se aproximou e olhou para a capa do livro. Era um romance clássico, nada sofisticado. "É bom?" ele insistiu. "Sim", ela respondeu, surpresa pela pergunta. "É a minha história favorita, sobre encontrar a beleza nas coisas mais inesperadas." A frase pairou entre eles, carregada de um significado não intencional. Ele apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Era a primeira conversa real que tinham, desprovida de acusações ou formalidades. Durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para quebrar uma camada de gelo. Ele se afastou, deixando-a com o coração acelerado e uma nova sensação florescendo em seu peito. A curiosidade. A trégua, no entanto, era frágil demais para o mundo exterior. 2 semanas após o casamento, Rafael anunciou que eles teriam que comparecer a um baile de caridade. "É importante para a imagem da empresa, para a nossa imagem", disse ele, a última parte dita com uma hesitação quase imperceptível. O pânico tomou conta de Isabela. A ideia de enfrentar a alta sociedade, os olhares, os sussurros, era aterrorizante. Na noite do evento, ela se olhou no espelho, usando um vestido de seda azul que Lúcia a ajudara a escolher. Era elegante e discreto, mas ela se sentia uma fraude. Rafael entrou no quarto para chamá-la. Ele parou na porta, o olhar percorrendo-a por um momento. Por uma fração de segundo, ela pensou ter visto um brilho de admiração em seus olhos, mas ele rapidamente o disfarçou com sua habitual máscara de indiferença. "Está pronta?" ele perguntou. Ela assentiu, e ele ofereceu-lhe o braço. O contato de sua mão na manga de seu terno enviou um choque elétrico por seu corpo. O salão de baile era um turbilhão de brilho e conversas forçadas. Isabela se agarrou ao braço de Rafael como se fosse uma boia salva-vidas, sorrindo timidamente para as pessoas que eram apresentadas a ela. Ela podia sentir os olhares avaliadores, as mulheres que a mediam dos pés à cabeça, tentando encontrar uma falha. Foi então que Lorena se aproximou, deslizando pelo salão com a confiança de uma pantera. Ela usava um vestido vermelho que parecia ter sido costurado em seu corpo. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos eram duros como diamantes. "Rafa, meu querido, pensei que você tivesse se escondido do mundo", disse ela, a voz um ronronar perigoso. Ela ignorou Isabela completamente. "Lorena", respondeu Rafael, o corpo enrijecendo sutilmente. "Sempre um prazer." Os olhos de Lorena finalmente se fixaram em Isabela, um brilho de desdém passando por eles. "E esta deve ser a nova senhora Albuquerque. Que ascensão meteórica! É verdade o que dizem então? Que você o encantou com essa sua inocência de conto de fadas?" O veneno em sua voz era inconfundível. Isabela sentiu o sangue fugir de seu rosto. As pessoas ao redor silenciaram, ansiosas pelo drama. Era uma humilhação pública, calculada para destruí-la. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sentiu o braço de Rafael se contrair sob sua mão. "Lorena", disse ele, a voz baixa e letal, cortando o ar como uma lâmina. "Creio que você está confundindo inocência com classe, algo que Isabela tem de sobra e que você, aparentemente, perdeu em algum lugar." O sorriso de Lorena vacilou. A ofensa foi tão direta, tão brutal, que a deixou sem palavras. Rafael não esperou por uma resposta. Ele apertou a mão de Isabela de forma tranquilizadora e a conduziu para longe, deixando Lorena no meio do salão com o rosto contorcido em uma máscara de fúria e humilhação. "Vamos pegar um pouco de ar", ele disse a Isabela, guiando-a para a tranquilidade de um terraço com vista para a cidade iluminada. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o som da festa distante.
Isabela tremia, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora que ela não conseguia identificar. Obrigada, ela sussurrou, finalmente quebrando o silêncio. Rafael olhou para ela, o horizonte da cidade refletido em seus olhos. Ela não tinha o direito de falar com você daquela forma. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz genuinamente curiosa. Você me odeia. Ele se virou para encará-la, a brisa da noite agitando uma mecha de seu cabelo. Sua expressão era séria, indecifrável. Eu não te odeio, Isabela, disse ele. E soou como se estivesse admitindo aquilo para si mesmo pela primeira vez. Eu odeio a situação em que fomos colocados. Mas você é minha esposa, e ninguém vai desrespeitá-la enquanto você carregar o meu nome. Naquela noite, no caminho de volta para casa, o silêncio no carro não era mais de hostilidade ou constrangimento. Era um silêncio carregado de possibilidades, de perguntas não feitas e de uma nova e frágil conexão que havia sido forjada no fogo do ataque de um inimigo. Ao chegarem na mansão, ele a acompanhou até a porta do quarto dela. Por um instante, seus olhares se encontraram e se seguraram, e uma corrente elétrica de pura tensão passou entre eles. Ele parecia que ia dizer algo mais, mas apenas assentiu e se dirigiu ao seu próprio quarto. Isabela entrou e encostou-se na porta, o coração batendo descontroladamente. Aquele homem de gelo, seu carrasco contratual, havia se tornado seu protetor. E essa verdade era, de alguma forma, mais assustadora e infinitamente mais perigosa do que todo o seu desprezo. A barreira entre eles não estava apenas cedendo, estava prestes a explodir. E em uma noite quente, na solidão daquela mesma varanda que testemunhara o início da trégua, a tensão acumulada finalmente encontrou sua válvula de escape. Ele a encontrou ali, olhando para as estrelas, e a conversa começou hesitante, sobre o céu, sobre a vida, sobre a solidão que ambos sentiam. As palavras se tornaram mais pessoais, as defesas caíram e a proximidade física se tornou insuportável. Ele se virou para ela, o rosto a centímetros do dela, e a atração que vinha crescendo entre eles, contida e confusa, explodiu, tornando-se inegável. Lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer, ele ergueu a mão e tocou seu rosto. Isabela, ele murmurou, o nome dela como uma oração. E então ele a beijou. O beijo começou terno, um pedido de permissão, mas a ternura rapidamente deu lugar a algo mais profundo, mais faminto. Era um beijo carregado de toda a emoção reprimida, a solidão, a raiva, a confusão e o desejo avassalador que ambos tentaram negar. Quando eles finalmente se separaram, estavam ofegantes, os corações batendo em uníssono. A linha havia sido cruzada. A paixão inesperada havia nascido, e não havia como voltar atrás. A manhã seguinte ao beijo na varanda, nasceu diferente. O sol que entrava pela janela do quarto de Isabela parecia mais quente, o ar menos pesado. Pela primeira vez, desde que chegara àquela mansão, ela não acordou com um nó de medo no estômago, mas com a memória vibrante dos lábios de Rafael nos seus. Um eco que ressoava em cada fibra de seu ser. Aquele beijo havia demolido os últimos muros entre eles, substituindo a trégua frágil por uma conexão íntima e aterrorizante em sua intensidade. Quando desceu para o café, ele já estava à mesa, mas em vez de se sentar na cabeceira distante, uma fortaleza de isolamento, ele ocupava a cadeira ao lado da sua. O gesto era pequeno, mas o significado era monumental. Ele ergueu os olhos do jornal quando ela se aproximou, e um sorriso quase imperceptível, mas genuíno, tocou seus lábios. Naquele instante, eles não precisaram de palavras. Um pacto silencioso foi selado sob o sol da manhã de Belo Horizonte. O contrato de negócios havia sido reescrito com uma tinta invisível, a tinta do desejo. A partir daquele dia, a dinâmica da casa se transformou.
Para os olhos de Marta ou de qualquer visitante ocasional, nada havia mudado. O casamento continuava a ser uma formalidade, um arranjo conveniente, mas nos espaços privados, longe dos olhares do mundo, um romance florescia em segredo, com a urgência de uma flor rara desabrochando em solo árido. As noites se tornaram o refúgio deles. Após o jantar, eles se encontravam na biblioteca, onde Rafael, para a surpresa de Isabela, revelava um conhecimento profundo de poesia. Ele lia para ela versos de Drummond e Vinícius, sua voz grave dando vida a palavras de amor e saudade, enquanto ela o ouvia, fascinada pelo homem culto e sensível que se escondia sob a armadura de empresário implacável. Em outras noites, era ela quem o ensinava a ver o mundo de outra forma. Da varanda, ela lhe contava sobre as constelações, histórias que sua avó lhe contava, cheias de uma simplicidade e magia que o mundo cínico de Rafael havia esquecido. Ele, que via o céu noturno apenas como um pano de fundo escuro, começou a enxergar o Cruzeiro do Sul e as Três Marias através dos olhos dela, redescobrindo uma maravilha infantil que pensava ter perdido para sempre. A paixão que nascera com aquele primeiro beijo aprofundou-se, tornando-se uma correnteza poderosa e incontrolável. As portas que separavam seus quartos, antes barreiras físicas e emocionais, foram abertas. As noites solitárias chegaram ao fim. Rafael, que sempre vira a intimidade como uma transação ou uma fraqueza, uma vulnerabilidade a ser evitada, descobriu em Isabela uma entrega e uma ternura que o curavam. Ele, que fora ensinado a construir muros, aprendeu com ela a arte de desvendá-los. Ele a amava com uma reverência que o surpreendia, desvendando seu corpo com a mesma delicadeza com que ela desvendava sua alma. Cada toque era uma exploração, cada beijo uma confissão. Isabela, que temia aquele momento mais do que tudo, que antecipara a brutalidade de uma obrigação contratual, encontrou em seus braços não a violência que esperava, mas uma segurança e um prazer que a fizeram florescer. Ela se apaixonou perdidamente pelo homem vulnerável, que ele só permitia que ela visse. O homem que sussurrava seus medos no escuro e que segurava sua mão como se ela fosse a única âncora em seu mundo tempestuoso. Para o resto da casa, a única pista da mudança era o humor de Rafael. Ele sorria mais. A rispidez em sua voz deu lugar a uma paciência que Lúcia, a governanta, observava com um contentamento silencioso e cúmplice. Ela via a forma como os olhos dele procuravam por Isabela quando ele chegava em casa, e o brilho que surgia quando a encontrava. Via a cor voltar ao rosto de Isabela, a postura antes encolhida agora mais ereta, a risada mais frequente e cristalina. O amor estava curando os dois, preenchendo os espaços vazios que eles nem sabiam que existiam. Foi em uma dessas manhãs, cerca de 2 meses depois daquela noite na varanda, que a vida lhes preparou a mais doce e aterrorizante das surpresas. Isabela vinha se sentindo indisposta, com leves tonturas matinais que atribuía ao estresse e um cansaço que não passava, não importava o quanto dormisse. Lúcia, com sua sabedoria prática e olhar atento, foi a primeira a suspeitar. Com um olhar cúmplice e um sorriso gentil, ela sugeriu que Isabela fizesse um teste de farmácia, só para desencargo de consciência. O resultado: 2 traços cor-de-rosa que surgiram quase instantaneamente, mudando tudo para sempre. O pânico inicial de Isabela foi avassalador. Uma onda gelada que a deixou sem ar. Uma criança, um filho nascido de um contrato. A mente dela girava com as implicações. E se Rafael pensasse que era um golpe, uma armadilha para prendê-lo para sempre? A velha insegurança, o medo de ser vista como a interesseira que ele originalmente pensava que ela era, voltou com força total. O amor deles era tão novo,
tão frágil. Seria forte o suficiente para suportar o peso de uma gravidez não planejada? Naquela noite, ela esperou por ele no quarto, o pequeno teste escondido na mão, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Quando Rafael entrou, ele percebeu imediatamente sua angústia. "Isabela, o que aconteceu?" perguntou ele, a preocupação vincando sua testa. Ele se sentou na cama ao lado dela, pegando sua outra mão que estava fria como gelo. "Você está pálida. Fale comigo." Com a voz trêmula, sem conseguir encará-lo, ela abriu a mão e mostrou-lhe o teste. Eu não sei como, Rafael. Eu juro que não planejei isso." Ele ficou em silêncio, olhando para o pequeno objeto de plástico em sua palma. O silêncio se estendeu por um minuto, que pareceu uma eternidade para Isabela. Ela fechou os olhos, preparando-se para a explosão, para a acusação, para o retorno do homem de gelo que a desprezara na primeira noite. Mas o que veio a seguir não foi raiva. Foi uma lufada de ar quando ele soltou a respiração, seguida por um som baixo, um misto de riso e espanto. "Planejou?" ele disse, a voz embargada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Seus olhos, que tantas vezes a encararam com frieza, agora estavam brilhando, úmidos de uma alegria crua e avassaladora. "Isabela, olhe para mim. Isso é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida. Mas o contrato, nossa história." Ela gaguejou, a confusão e o alívio lutando dentro dela. "Que se dane o contrato," ele disse, a voz subindo em um crescendo de pura euforia. "Isso muda tudo. Isso torna tudo real. Nós somos reais, Isabela. Nós vamos ter um filho." E então ele a abraçou, levantando-a do chão em um abraço apertado e girando com ela pelo quarto, rindo como um menino que acaba de receber o melhor presente do mundo. Para Rafael, aquela notícia foi a epifania final. Um herdeiro não era mais uma cláusula contratual a ser cumprida, uma obrigação dinástica. Era a materialização de seu amor por Isabela, o selo de que a felicidade que ele encontrara não era uma ilusão passageira. Era o começo de uma família, de sua família. Naquele momento ele não viu um problema ou uma complicação. Ele viu o futuro. E pela primeira vez, ele deu um nome a esse futuro. "Uma menina." Ele sussurrou contra o cabelo dela, ainda abraçando-a com força. "Vamos chamá-la de Manuela." O nome pairou no ar, perfeito, real. Não era mais um bebê abstrato, uma obrigação. Era Manuela, sua filha, o símbolo vivo de um amor que nascera do desprezo e florescera contra todas as probabilidades. A alegria deles era tão pura, tão radiante, que parecia capaz de iluminar a cidade inteira. Mas a luz intensa também cria sombras profundas, e nas sombras a inveja e o ressentimento começavam a se agitar, preparando-se para tentar apagar aquela felicidade recém-descoberta. Enquanto a felicidade florescia dentro da mansão, no Mangabeiras, do lado de fora, as sombras se reuniam. A notícia da gravidez de Isabela, inicialmente um segredo guardado a 7 chaves, inevitavelmente se espalhou como fogo na alta sociedade de Belo Horizonte, alimentada pelos ouvidos atentos dos empregados e pela fofoca que corria solta em jantares e eventos. Para Lorena, a notícia foi como um punhal em seu orgulho. Ela, que se considerava a parceira ideal, a escolha lógica e definitiva, havia sido substituída, humilhada publicamente e agora esquecida. A garotinha do interior, como ela a chamava com desdém, não apenas roubara seu lugar ao lado de Rafael, mas estava prestes a dar a ele a única coisa que ela nunca pôde ou quis, um herdeiro, o selo final de pertencimento àquele império. A fúria, inicialmente quente e explosiva, deu lugar a um desejo frio e metódico de vingança. Ela não queria apenas Rafael de volta. Ela queria destruir a fonte de sua nova felicidade.
Do outro lado da cidade, em um escritório com vista para a paisagem urbana, Marcelo, o principal rival de Rafael nos negócios, via a situação por um prisma diferente, mas igualmente hostil. A nova estabilidade emocional de Rafael o tornara um adversário mais focado, mais imprevisível. O antigo Rafael, cínico e emocionalmente distante, era um livro que Marcelo sabia ler. Este novo Rafael, feliz e motivado, era uma incógnita perigosa. Além disso, a ideia de seu arqui-inimigo encontrando a felicidade doméstica era um insulto pessoal. O desprezo mútuo que sentiam um pelo outro era o combustível que impulsionava a carreira de ambos. Foi Lorena quem fez o primeiro movimento. Ela marcou um encontro com Marcelo em um bar discreto e elegante na Savassi. Um lugar onde acordos de todos os tipos eram selados nas sombras. Nosso amigo em comum parece estar vivendo um conto de fadas, disse ela, girando um copo de vinho tinto na mão, assim que Marcelo se sentou. A felicidade doméstica nunca combinou com ele. É repugnante, respondeu Marcelo, fazendo um sinal para o garçom. E perigoso, acrescentou Lorena, o olhar fixo no dele, afiado como um caco de vidro. Um Rafael feliz é um Rafael complacente, mas um Rafael traído, um Rafael humilhado. Esse é o homem que conhecemos. Implacável, destrutivo e, acima de tudo, vulnerável. Marcelo sorriu, um sorriso lento e predatório, entendendo exatamente onde ela queria chegar. E o que você tem em mente, querida Lorena? Um escândalo? Algo muito melhor, ela disse, inclinando-se para a frente. A voz um sussurro conspiratório. Rafael pode ter se apaixonado pela pureza daquela garota, mas no fundo, ele ainda é o mesmo homem cínico de sempre. Seu maior medo não é perder dinheiro, é ser feito de tolo, especialmente por uma mulher. A ferida da última traição que ele sofreu anos atrás nunca cicatrizou de verdade. Nós só precisamos cutucá-la. O plano que eles traçaram naquela noite foi cruel e meticuloso. Marcelo usaria seu charme para se aproximar de Isabela sob um pretexto que ela não pudesse recusar. Uma emergência forjada envolvendo a mãe dela, que vivia em uma cidade menor no interior de Minas. Ele seria o cavalheiro solícito, oferecendo ajuda. Apenas um amigo preocupado, ele diria. Eles forjariam uma situação, tirariam fotos de um ângulo comprometedor. Um abraço que pareceria um beijo, uma conversa que pareceria uma confidência íntima. Enquanto Marcelo preparava a armadilha visual, Lorena cuidaria da parte psicológica. Ela usaria seus contatos para cavar a vida financeira do pai de Isabela antes do casamento, fabricando provas de que ele e a filha planejaram tudo desde o início. E-mails falsos, extratos bancários adulterados, tudo para construir uma narrativa de que a virgindade, o romance e até mesmo a gravidez eram parte de um golpe mestre para tomar o controle do Império Albuquerque. Ele nunca vai acreditar em você, disse Marcelo, cético por um momento. Lorena sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele vai, porque serei eu a contar. A ex-amante traída que só quer abrir os olhos dele para a verdade. Eu conheço as fraquezas dele, Rafael. Conheço os botões que preciso apertar. Quando eu terminar, ele não verá mais a santinha que ama. Verá a pior das mentirosas. Eles brindaram. Um brinde à ruína, à traição e ao prazer sombrio de destruir a felicidade alheia. A armadilha foi montada com uma precisão diabólica em uma tarde de terça-feira. Enquanto Rafael estava em uma reunião crucial, o telefone pessoal de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Isabela Albuquerque? Disse uma voz masculina e suave do outro lado. Era Marcelo. Peço desculpas por ligar assim. Sei que não temos intimidade, mas o assunto é urgente e delicado. Marcelo? O que aconteceu? Perguntou ela, o coração começando a acelerar. Olha, eu tenho um contato no hospital da cidade onde sua mãe mora, ele começou.
o tom carregado de uma falsa urgência e compaixão. Parece que ela sofreu uma queda. Está hospitalizada. Tentei ligar para o seu pai, mas não consegui contato. Eu não queria preocupar o Rafael desnecessariamente no meio de uma reunião. Então pensei que o melhor seria falar diretamente com você. O mundo de Isabela inclinou-se sobre seu eixo. Sua mãe, sozinha em um hospital. O pânico cegou-a para qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, ela está bem? O que aconteceu? Os detalhes ainda são vagos, mentiu Marcelo. Mas escute, não se desespere. Estou em um café aqui perto da sua casa. Me encontre em 15 minutos. Eu tenho o número do médico de plantão e posso usar meus contatos para conseguir um jato para te levar até lá imediatamente. Por favor, venha. Você não precisa passar por isso sozinha. A oferta, a prontidão, a aparente gentileza a desarmaram completamente. Em seu estado de pânico, ela só via um homem oferecendo ajuda. Sim, claro, estou a caminho. E, por favor, não diga nada ao Rafael ainda. Não quero que ele saia de uma reunião importante por um alarme falso. Era exatamente a resposta que Marcelo esperava. Ela vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para o café. Marcelo já a esperava em uma mesa reservada nos fundos. O local era discreto, mas com janelas amplas viradas para a rua. Perfeito para um fotógrafo posicionado do outro lado. Isabela chegou, o rosto pálido de preocupação. Marcelo, obrigada por me avisar. Você tem mais notícias? Perguntou ela, sentando-se. Calma, respire, disse ele, pegando as mãos dela sobre a mesa em um gesto de conforto. A lente da câmera do outro lado da rua capturou o momento. As mãos deles entrelaçadas, os rostos próximos em confidência. Eu falei com uma enfermeira. Parece que foi apenas um susto, uma fratura no pulso, mas eles a manterão em observação. O alívio inundou Isabela e com ele as lágrimas. Graças a Deus. Ela começou a chorar, uma mistura de alívio e do estresse acumulado. Marcelo, o ator consumado, levantou-se e a envolveu em um abraço. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ele sussurrou perto de seu ouvido enquanto ela soluçava em seu ombro. A câmera disparou novamente, capturando a imagem perfeita. A esposa grávida de Rafael Albuquerque nos braços de seu maior rival. O rosto dela escondido em seu pescoço, o abraço parecendo tudo menos inocente. Enquanto a peça de Marcelo era executada, Lorena entrava no palco principal. Ela chegou à empresa de Rafael sem avisar, o rosto uma máscara de tristeza e relutância. Rafael, eu preciso falar com você. É sobre a Isabela, disse ela, a voz baixa e grave. Rafael, que estava eufórico por fechar um grande negócio, sentiu um calafrio. O que tem ela? Aconteceu alguma coisa? Eu sinto muito, Rafael, sinto muito mesmo. Ela começou, abrindo a bolsa e tirando um envelope. Eu sei que você acha que ela é um anjo, mas eu não posso mais ver você sendo enganado. Ela entregou a ele os papéis. Eram os e-mails falsificados entre Isabela e o pai, discutindo os termos do golpe. Eram os extratos bancários adulterados, mostrando um pagamento substancial para a conta do pai de Isabela, logo após a notícia da gravidez ter se tornado pública. A narrativa era perfeita, construída sobre as fundações da desconfiança original de Rafael. Isso é ridículo, Lorena. É lixo, ele rosnou, jogando os papéis na mesa. Eu conheço a Isabela. Ela não faria isso. Ah, você conhece a mulher pela qual se apaixonou? Lorena retrucou, os olhos cheios de uma falsa compaixão. Mas você não conhece a atriz que ela foi criada para ser. Ela te estudou, Rafael. Sabia da sua história, da sua desconfiança. Ela usou a única coisa que poderia te quebrar, a inocência. E a gravidez foi o checkmate, a garantia de que ela teria tudo. A mente de Rafael era um turbilhão.
As velhas inseguranças, os fantasmas de traições passadas começaram a emergir das profundezas onde ele pensou tê-los enterrado. Ele queria gritar, expulsá-la de sua sala, mas uma semente de dúvida venenosa havia sido plantada. Então, Lorena deu o golpe final. "Eu sei que é difícil de acreditar", ela disse, tirando o celular da bolsa. "Mas talvez isso ajude a abrir seus olhos." Ela virou a tela para ele. E lá estava, a primeira foto. Isabela e Marcelo, de mãos dadas sobre a mesa do café. E a segunda, a mais condenatória, Isabela nos braços de Marcelo. O abraço íntimo e prolongado. "Isso foi tirado há 20 minutos. Lorena disse suavemente. "Enquanto você está aqui construindo um futuro para sua família, ela busca conforto nos braços do homem que mais te odeia no mundo." O mundo de Rafael desabou. A imagem, somada aos documentos, era irrefutável para uma mente já predisposta a desconfiar. A dor foi tão súbita e intensa que lhe roubou o ar. Não era raiva, era agonia. A mulher que ele amava, a mãe de sua filha, a única pessoa em quem ele finalmente aprendera a confiar. Era tudo uma mentira, a mais cruel e elaborada de todas. O veneno da dúvida, cuidadosamente preparado por Lorena, havia encontrado seu caminho até o coração dele e agora começava a necrosar tudo o que ele acreditava ser real. Quando Isabela chegou em casa, o alívio por saber que sua mãe estava bem se misturava a uma gratidão genuína pela ajuda inesperada de Marcelo. Ela entrou na mansão sentindo-se mais calma, ansiosa para compartilhar o susto e o alívio com Rafael. Encontrou-o na sala de estar. Ele estava parado de costas para a porta, olhando pela imensa janela de vidro para o jardim que escurecia. Havia uma garrafa de uísque e um copo quase vazio na mesa ao lado dele, uma sentinela silenciosa da tempestade que estava por vir. A postura dele era rígida, uma estátua de tensão. "Rafael, você chegou cedo", disse ela com um sorriso que morreu antes mesmo de se formar completamente. "Tive um susto hoje, minha mãe, mas está tudo bem agora." Ele se virou lentamente. O rosto dele era uma máscara de fúria e dor que ela nunca tinha visto. Era o rosto do homem da primeira noite, mas 1000 vezes mais aterrorizante, porque agora era o rosto de um homem que ela amava. "Sua mãe", ele disse, a voz baixa e rouca, um rosnado contido. Ou a desculpa perfeita para um encontro. Antes que ela pudesse processar a acusação, ele pegou um envelope da mesa e jogou o conteúdo em seus pés. As fotos se espalharam pelo tapete persa como folhas mortas. Isabela olhou para as imagens, o coração gelando instantaneamente. Viu a si mesma com Marcelo, as cenas tiradas de contexto, transformadas em algo sujo e traiçoeiro. O toque de conforto nas mãos, o abraço de alívio, tudo pervertido pela lente de uma câmera maliciosa. "Rafael, não é o que parece. Eu posso explicar", ela implorou. As lágrimas brotando em seus olhos, o pânico tomando o lugar da confusão. "Explicar?" Ele riu, um som quebrado e terrível que ecoou pela sala silenciosa. "Explicar como você e seu pai planejaram cada passo. A noiva virgem, a esposa doce e a mãe dedicada. Que performance, Isabela! Digna de um prêmio. Eu fui um tolo, um completo idiota por acreditar em uma única palavra sua." "Não, isso não é verdade", ela soluçou, dando um passo em sua direção, a mão estendida em um apelo mudo. "Não me toque!" ele gritou, recuando como se ela fosse veneno, o movimento brusco e cheio de repulsa. As palavras que saíram de sua boca em seguida foram as mais cruéis que ele poderia proferir, projetadas não apenas para ferir, mas para destruir. "Eu devia saber que era bom demais para ser verdade. Mulheres como você não mudam, apenas aprimoram o golpe. Diga-me, o plano sempre foi esse? Me seduzir, engravidar e depois fugir com o seu amante?" Ele fez uma pausa, o olhar descendo para a barriga dela, onde Manuela crescia,
com um desprezo que a partiu em 1000 pedaços. Até mesmo essa criança. Quanto vale a parte dela no acordo? A acusação foi tão monstruosa, tão inimaginável, que secou as lágrimas de Isabela. O amor, a esperança, a felicidade que ela havia construído com tanto cuidado, tudo se transformou em cinzas. O homem à sua frente não era o seu Rafael, o homem que lia poesia e a fazia rir. Era um estranho, um monstro consumido pelo próprio veneno. E na frieza daqueles olhos, ela percebeu a verdade mais dolorosa de todas. Ele nunca havia confiado nela. Não de verdade. O amor dele estava condicionado à sua perfeição, e ao primeiro sinal de dúvida, ele a condenara sem julgamento, sem direito à defesa. Saia! Ele sibilou, a palavra final, a sentença de expulsão. Pegue suas coisas e suma da minha casa. E da minha vida. Ela não disse mais nada. Não havia mais nada a ser dito. Apenas o olhou, o coração partido estampado em seu rosto, um olhar de desolação tão profundo que por um instante quase quebrou a armadura de raiva dele. Mas o veneno de Lorena era forte demais. Naquele olhar, ele viu a mulher que amava morrer e não entendeu que ele era o assassino. Ela se virou e subiu as escadas em silêncio, cada passo um esforço monumental. Naquela noite, enquanto Rafael se afogava em uísque e autopiedade em seu escritório, Isabela, em estado de choque, fez a única ligação que podia. Para Sofia, sua amiga de infância, a única pessoa no mundo que a conhecia antes de ela se tornar a esposa de Rafael Albuquerque. Sofia ouviu a voz quebrada da amiga e não precisou de detalhes. Estou indo te buscar. Arrume uma mala pequena. Você não fica aí nem mais um minuto. Arrasada, Isabela pegou apenas o essencial, deixando para trás as joias, as roupas de grife, toda a parafernália daquela vida de mentira. A única coisa que importava era a pequena vida dentro dela. Sofia chegou no meio da noite, como uma ladra, e levou a amiga para longe daquela gaiola dourada, em direção à única estrada que conheciam. A de volta para casa, ou para o mais perto disso que poderiam chegar. Elas dirigiram por horas, deixando Belo Horizonte para trás, até chegarem à pequena e pacata cidade de Serra Azul, um refúgio aninhado entre as montanhas de Minas, onde Sofia tinha parentes e onde ninguém saberia quem era Isabela. Os dias que se seguiram na mansão foram um inferno silencioso. Rafael esperava sentir alívio, a satisfação de ter arrancado a traidora de sua vida. Em vez disso, encontrou um vazio ensurdecedor. A ausência dela era um grito mais alto que qualquer palavra. Ele vagava pelos cômodos como um fantasma, a raiva dando lugar a uma dor surda e persistente. Enquanto isso, Carolina, sua sócia e amiga de longa data, observava a espiral destrutiva de Rafael com crescente preocupação. Carolina era pragmática, inteligente e, acima de tudo, leal. A história, como Rafael a contara, parecia perfeita demais, teatral demais. Ela conhecia Lorena e sua capacidade de manipulação. Conhecia Marcelo e sua falta de escrúpulos. E conhecia Isabela, ou pelo menos a mulher radiante e genuína que vira ao lado do amigo nos últimos meses. Isso não se encaixa, Rafael, ela disse a ele, que a recebeu em seu escritório com olhos injetados e a barba por fazer. Você está sendo cego. Impulsionada pela lealdade e por um instinto afiado, Carolina começou a investigar por conta própria, usando os recursos da empresa para seguir o rastro do dinheiro e das mentiras. O golpe de misericórdia na certeza de Rafael veio 3 dias depois. Carolina entrou em seu escritório e jogou um dossiê sobre a mesa. Dentro havia tudo. Registros bancários mostrando uma grande transferência de Lorena para um fotógrafo conhecido por trabalhos escusos. A confissão do próprio fotógrafo, que, pressionado, admitiu ter sido pago para tirar as fotos fora de contexto. A ficha do hospital da cidade da mãe de Isabela, mostrando que não houve nenhuma entrada, nenhuma queda, nenhuma fratura. E o mais condenatório de tudo,
a gravação de uma conversa telefônica entre Marcelo e Lorena, obtida por um investigador particular, onde eles se gabavam do sucesso de seu plano e zombavam da ingenuidade de Rafael. Ele engoliu tudo, a isca, o anzol e a linha, dizia a voz de Marcelo, seguida pela risada vitoriosa de Lorena. A verdade, nua e crua, caiu sobre Rafael com o peso de uma avalanche, soterrando-o. Ele não fora traído por Isabela. Fora traído por seu próprio cinismo, por sua incapacidade crônica de confiar, pela ferida antiga que ele permitiu que Lorena e Marcelo usassem contra ele. Ele não reagiu com raiva dos dois. Toda a sua energia se voltou para dentro, para uma culpa tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele se lembrou de cada palavra cruel que disse a ela, da acusação sobre sua filha, do desprezo em seu olhar. Ele não havia apenas a magoado, ele a havia aniquilado. Naquele momento, o milionário poderoso morreu, e em seu lugar ficou apenas um homem quebrado, consumido pelo remorso. Ele havia destruído a única mulher que realmente o amou. E agora, ela e sua filha haviam desaparecido. A ausência de Isabela transformou a mansão em um túmulo de luxo. O silêncio, antes quebrado por sua risada ou pela música suave que ela gostava de ouvir, agora era um peso opressor, uma entidade física que sufocava Rafael. Ele vagava pelos cômodos como um fantasma assombrado não por espíritos, mas por suas próprias palavras. Cada objeto era um gatilho para a memória da felicidade que ele próprio destruíra. O quarto do bebê, com as paredes pintadas em um suave tom de amarelo que eles escolheram juntos, era uma câmara de tortura. Ele entrava ali e era engolido por um vazio devastador. A imagem do rosto partido de Isabela assombrando cada um de seus pensamentos. A verdade, revelada por Carolina, não trouxe alívio, apenas a agonia da clareza. Ele não era a vítima, era o algoz. Sua única missão, sua única razão de existir, tornou-se encontrá-la. Ele mobilizou todos os seus recursos, mas Isabela, com a ajuda de Sofia, havia desaparecido sem deixar rastros digitais. Desesperado, ele foi até Lúcia. Não como um patrão, mas como um homem penitente. Eu preciso encontrá-la, Lúcia. Eu errei, eu a destruí, disse ele, a voz quebrada, a arrogância substituída por uma vulnerabilidade crua. Vendo a sinceridade de seu arrependimento, o coração da governanta amoleceu. Ela não sabia exatamente onde Isabela estava, mas Sofia havia mencionado de passagem o nome da pequena e pacata cidade para onde levara a amiga. Um lugar chamado Serra Azul. Rafael não enviou seus seguranças. Ele foi sozinho. Dirigiu por horas, o carro de luxo uma anomalia na paisagem que se transformava. Deixou para trás os arranha-céus e as intrigas de Belo Horizonte, adentrando um Brasil de montanhas verdes e ar puro. Serra Azul era o oposto de seu mundo. Uma cidadezinha acolhedora, com uma praça central, uma igreja antiga de paredes brancas e pessoas que se cumprimentavam na rua. E foi ali, sob a sombra de um flamboyant, sentada em um banco na praça, com o sol da tarde iluminando seus cabelos e as mãos repousando sobre a barriga proeminente, que ele a encontrou. Ela parecia em paz, mas havia uma sombra de tristeza permanente em seus olhos, uma resignação que doeu nele mais do que qualquer acusação. O coração dele parou. Por um instante, ele apenas a observou gravando a imagem em sua mente. A mulher que ele amava, a mãe de sua filha, existindo em um mundo que ele quase a impediu de ter. Ele se aproximou devagar, com medo de que ela fugisse como um cervo assustado. Quando ela o ouviu e ergueu o olhar, o pânico tomou conta de seu rosto. Ela se levantou, o corpo tenso, pronta para correr, para se defender de mais dor. "Isabela, por favor", ele implorou, a voz embargada, um som que mal reconheceu como seu. "Não fuja. Só me escute." Ela parou, mas não relaxou. O homem que se aproximava não era o monstro que a expulsara,
mas uma sombra de si mesmo, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela angústia. E então, para o choque dela e dos poucos moradores que passavam pela praça, o grande Rafael Albuquerque, o titã dos negócios, o homem que nunca se curvava, caiu de joelhos na frente dela, na poeira da praça. Perdão, ele soluçou. As lágrimas que ele nunca se permitira derramar agora caindo livremente, lavando o chão de pedra. Isabela, me perdoa. Eu sou um idiota cego, arrogante e estúpido. Eu sei de tudo, da armadilha, das mentiras. Mas nada disso é desculpa para o que eu te fiz, para o que eu te disse. Eu quebrei seu coração e quebrei o meu no processo. Eu te amo, Isabela. Eu te amo mais do que já amei qualquer coisa na vida. E se você me der uma última chance, não para voltarmos, mas para eu provar que mudei, eu juro que vou passar cada dia que me resta tentando ser digno de você e da nossa filha. Isabela o olhava, as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor ainda estava lá, uma ferida profunda, mas ver aquele homem orgulhoso e inquebrável, de joelhos, completamente desfeito, tocou uma corda em sua alma. Ela não disse sim, mas também não disse não. Levante-se, Rafael, ela sussurrou. As pessoas estão olhando. A reconciliação não foi um momento, foi um processo lento e delicado. Ele alugou um quarto na única pousada da cidade e, dia após dia, provou sua mudança com ações. Ele não tentou comprá-la com presentes, mas a conquistou com paciência. Ele a acompanhava a uma distância respeitosa nas consultas médicas. Sentava-se em silêncio ao seu lado na praça, ouvindo mais do que falava. Ele estava reaprendendo a amá-la, desta vez com humildade e uma confiança que ele precisava construir do zero, primeiro dentro de si mesmo. O momento que selou o novo começo deles veio 2 semanas depois, no meio da noite. A bolsa de Isabela estourou. No pequeno hospital da cidade, Rafael segurou sua mão durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de incentivo e amor, o rosto banhado em suor e lágrimas. E quando o choro agudo da pequena Manuela preencheu a sala, não foi apenas o som de uma nova vida, mas o hino da redenção deles. Ao ver Rafael segurando a filha nos braços, o rosto transfigurado por um amor tão puro e absoluto, o último pedaço de gelo no coração de Isabela derreteu. De volta a Belo Horizonte, a mansão Albuquerque era outra. As portas estavam sempre abertas, e o som mais comum era o riso do pequeno anjo chamado Manuela. Lorena e Marcelo enfrentaram as consequências. Rafael, com uma frieza cirúrgica, usou as provas não para se vingar, mas para se proteger, expondo as fraudes e manipulações no mundo dos negócios. Banidos do círculo que tanto valorizavam e enfrentando processos legais, eles caíram em desgraça, tornando-se meras notas de rodapé na história que tentaram destruir. A história de Rafael e Isabela se tornou uma lenda sussurrada nos círculos sociais, um conto de fadas moderno. Mas para eles era algo muito mais real. Era a prova de que o amor verdadeiro não era um contrato de papel, mas uma escolha diária, a escolha de perdoar, de confiar e de reconstruir, mesmo das cinzas mais dolorosas. Unidos, eles eram uma família forjada não no luxo ou na conveniência, mas no fogo da desconfiança, e que renascera mais forte, mais pura e finalmente inquebrável. Se essa história de redenção e amor te prendeu do início ao fim, e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito a crescer nossa audiência. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.